Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase tinha nada, uns dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Religioso que contou com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro é realizado semanalmente pela bancada evangélica no auditório Nereu Ramos. Desta vez a cerimônia comemorou o encerramento do semestre legislativo. Ao chegar, o presidente, acompanhado por diversos ministros, não falou com a imprensa, mas durante o culto ele falou aos presentes. Bolsonaro aproveitou para reiterar um compromisso de campanha. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Do culto, o presidente seguiu para o plenário Ulisses Guimarães, onde estava sendo realizada uma sessão solene em homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus. E talvez você já tenha se perguntado, por que Deus, diante de tanta injustiça? Porque Deus, diante de tantas situações de perseguições, não intervém e faz cessar a injustiça, e faz cessar as perseguições. Já dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera, daí é que não sai nada, né? Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 15 de abril de 2025, são 10 horas e 30 minutos.
André Mendonça já protagonizou episódios patéticos, mas agora chega ao fundo do poço abraçado a Neymar. Já dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. André Mendonça se define como pastor e ministro do STF. Aposto que algum dia também se dirá coach. Será que combina com a postura carola do ministro teleguiado para o Bolsonaro se misturar com uma das figuras mais lamentáveis do cenário brasileiro? O jogador Neymar não é conhecido por suas habilidades futebolísticas. Está sempre nas manchetes por sua devassidão. A última grande notícia sobre ele envolve sua participação em uma orgia na ausência da esposa grávida, com detalhes nojentos à farta. Neymar já está chamando o terrivelmente evangélico de parceiro. Finalmente, André Mendonça chegou ao fundo do poço. Mas esse poço pode ter um alçapão. Antes de parar de publicar a edição brasileira, talvez por excesso de notícia ruim, o diário espanhol El País, um dos maiores jornais do mundo, falou sobre a indicação de Bolsonaro para o STF. Diz a manchete: André Mendonça, o nome terrivelmente evangélico para o STF de Bolsonaro. O presidente afirma que nome de indicado ao Supremo sai nesta segunda, em edição extra do Diário Oficial. Quando esteve à frente do Ministério da Justiça, o pastor presbiteriano mandou a Polícia Federal investigar críticos do presidente com base na Lei de Segurança Nacional. Veja só que ministro do STF que ele escolheu. Isso foi em julho de 2021. Muito bem. Mendonça divergiu e votou para absolver 17 réus do 8 de janeiro na semana passada. 17. Votou contra, o STF aprovou, tornar réus esses 17, e o Mendonça divergiu dos colegas de uma forma sabuja, né, como um sabujo de Bolsonaro. O Mendonça abriu divergência nos processos que correm na corte para condenar ou absolver mais 17 réus pelo 8 de janeiro. E, enquanto isso, 4 ministros, Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, foram a favor das condenações. Ele ficou isolado. Na verdade, Mendonça se isola no STF em julgamentos sobre bolsonaristas. De votações sobre extremistas como Roberto Jefferson a pedidos para afastar Moraes, o ministro contrariou o tribunal em tudo, mas só quando o assunto é Bolsonaro. Com divergência de André Mendonça, o STF decide que Moraes, Zanin e Dino podem julgar o caso do golpe. O Mendonça foi o único a votar pelo impedimento de Moraes, Zanin e Dino no julgamento do Bolsonaro. O único. Né? Tudo bem. Recentemente ele assume como pastor adjunto em Igreja de São Paulo. Foi agora, em 17 de março, que André Mendonça assumiu como pastor adjunto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Em culto em 9 de março, ele afirmou que seu maior desafio é pregar a palavra de Deus. Para mim, maior desafio é pregar a palavra de Deus, maior do que julgar um processo, maior do que decidir uma causa. E maior do que o trabalho dele como juiz, que exige que o Estado seja laico. Então, exige que magistrados não se pautem por religião alguma. Ponto. É um absurdo. Mas não é. Se você acha que esse é o pior, não é. Bom, como você viu aí no vídeo, em culto recente, agora em março, André Mendonça pregou contra injustiça e perseguições. Preciso explicar por que Deus, diante de tanta injustiça, diante de tantas situações de perseguição, não intervém e faz cessar a injustiça, disse o ministro do STF. Ele fala isso sobre um assunto que atinge diretamente a corte. É muito clara a indireta dele ao STF. Ele está acusando os colegas de
cometerem injustiças e perseguições. É uma vergonha isso, é algo que, infelizmente, a gente sabe que os ministros vão ter que tolerar, porque não existe um caso aí conhecido de os ministros do STF terem se rebelado e chutado um colega desse tipo, né? Chamar esse sujeito de colega é terrível, era terrível, agora virou impossível, porque ele chegou no fundo do poço. Aliás, antes de chegar essa notícia, vamos lembrar que tem muita gente que já não aceita mais a presença desse sujeito. Convidado por um cardeal, André Mendonça foi chutado da PUC do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi alvo de protesto de estudantes da PUC Rio em 23 de setembro do ano passado. A convite da Arquidiocese do Rio, ele deu uma aula magna sobre educação, responsabilidade e dignidade humana. Os estudantes da universidade colaram cartazes que afirmam que o ministro de Bolsonaro não era bem-vindo na PUC e pediram uma aula magna que represente os estudantes. No Instagram de um centro acadêmico da PUC, estudantes disseram que a aula foi reservada para convidados de fora da faculdade e poucos alunos, e que não foi aberta para perguntas. Segundo a postagem, 3 alunos foram pré-selecionados para fazer perguntas. Em uma carta convite à comunidade universitária, o cardeal Orani João Tempesta informou que o evento seria uma oportunidade de reflexão fecunda. A ida de André Mendonça foi, de certa maneira, um contraponto à visita do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em março deste ano à universidade. Veja só. Bom, e aqui chegamos ao fundo do poço. Essa é de matar, viu? Pastor e ministro do STF, Mendonça aconselha Neymar: seja exemplo. Por exemplo, não participe de orgias, né? Em novo perfil nas redes sociais, o magistrado encontro com jogadores nos vestiários do Maracanã no último domingo. O ministro André Mendonça, do STF, estreou recentemente seu perfil no Instagram. As primeiras fotos publicadas pelo magistrado mostram a visita dele aos vestiários do Maracanã no último domingo, durante o jogo do Brasileirão, em que o Fluminense venceu o Santos por 1-0. Mendonça, que também é pastor, postou uma foto com o atacante Neymar e mandou o recado: Neymar, seja exemplo, então Deus fará obra. O jogador do Santos tem fama conhecida dentro e fora do campo. O ministro do STF também agradeceu a recepção que recebeu da diretoria do Fluminense, etc, etc. Muito bem, terrivelmente evangélico, terrivelmente carola, terrivelmente moralista. Ele foi ter justamente com esse sujeito aqui, que é famoso não pelos seus dotes futebolísticos. Ele é famoso em campo, ele é famoso por cair. O apelido dele é Caicai. Mas ele é famoso pelos seus escândalos sexuais, sobretudo por sonegação de impostos, por tudo que existe de pior e por ser um bolsonarista inveterado. Só podia ser alguém assim, só pode ser bolsonarista. Mulher diz que participou de orgia com jogador em festa. Anne Awada veio a público revelar que transou com o atacante do Santos. Está aqui a mulher Anne Awada, em conversa com o colunista Léo Dias, um fofoqueiro profissional, veio a público revelar que transou com o Neymar. Sem muitos detalhes, a profissional do sexo contou que ele e mais uma outra modelo foram levadas para um dos quartos da chácara de Rafa Mota, amigo próximo do jogador, e passaram a noite no local em uma orgia. Detalhe, o Neymar está casado, a mulher dele está grávida. Nada disso parece combinar muito com o que prega o André Mendonça. Mas eles viraram parceiros, né? São parceiros, são amigos, têm essa relação, e com isso o Neymar arrasta o terrivelmente evangélico para a lama.